Bom dia, retornando agora para iniciarmos os nossos trabalhos com o primeiro painel. Vou fazer uma breve apresentação aqui de todos os painéis, para que todos e todas estejam atentas à nossa programação. Então, agora nós teremos o primeiro painel, a competência híbrida dos juizados especiais de violência doméstica e familiar à luz da Lei Maria da Penha, mediado pela doutora Maria Cecília, defensora pública do NUDEM BH, NUDEM Belo Horizonte. A gente vai se tratando dessa forma, né, e acaba naturalizando e acostumando a chamar pelas siglas. O segundo painel, a partir das 11 horas, do ideal ao real, um olhar crítico sobre a redução da Lei Maria da Penha, sobre o viés punitivo pelas instituições do sistema de justiça e de segurança pública, as potencialidades da Lei Maria da Penha como alternativa ao punitivismo, que será mediado por mim. Às 14 horas, nós teremos o terceiro painel, conciliação, mediação e justiça restaurativa no âmbito dos juizados da violência doméstica e familiar, possibilidades e revitimização, mediado pela defensora pública, doutora Débora Machado, do NUDEM da Defensoria Pública de Rondônia. Às 15 horas, o quarto painel, a atuação na promoção e defesa dos direitos das mulheres, a importância de uma abordagem interseccional e decolonial para a efetiva igualdade da atuação no interesse individual das mulheres ao fomento de políticas públicas. Teremos como mediadora a doutora Rita Lima, defensora pública do NUDEM, da Defensoria Pública do Distrito Federal. E às 16 horas, nós teremos um grande momento de homenagem à ministra Nilceia Freire, que foi muito importante para a concretização e para a ampliação dessa nossa atuação especializada na defesa dos direitos das mulheres. Teremos a honra de receber a defensora pública aposentada Arlanza Rebelo e a subdefensora pública geral do Estado da Bahia, Firmiane Venâncio. Nesse momento, eu passo a palavra à doutora Maria Cecília, que vai coordenar os trabalhos, vai mediar essa mesa com outras colegas, valorosas colegas. Bom dia a todas, a todos, a todes. Eu gostaria de cumprimentar as colegas maravilhosas aí da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG, esse espaço importantíssimo de enriquecimento, de trocas de experiências que nós temos aí, entre as defensorias públicas dos estados, da federação, e cumprimento na pessoa da coordenadora, Flávia Nascimento, parabenizar todas as colegas aí envolvidas na organização do evento, né, em especial a colega aí Débora Machado, da Defensoria Pública de Rondônia, tomou à frente aí dessa organização, mas todas que se envolveram estão de parabéns. O evento desses é muito difícil, né? É um desafio muito grande organizar um evento desse que vai durar ao longo do dia aí, vai se estender para a tarde, e cumprimentar também e agradecer todos e todas que nos assistem aí, estão acompanhando pelo YouTube. Nesse primeiro painel, nós vamos falar da competência híbrida dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher à luz da Lei Maria da Penha. Esse é um tema que envolve um grande desafio, né, da aplicação do artigo 14 da Lei Maria da Penha, que prevê a competência aí dos juizados de violência doméstica e familiar para o julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. É um enorme desafio porque envolve um esforço conjunto de todas as instituições que compõem o sistema de justiça, mas é também, na minha opinião, um dos aspectos mais importantes que a Lei Maria da Penha trouxe, por ser uma garantia de acesso à justiça dessas mulheres em situação de violência e para evitar a revitimização da mulher nessa busca aí, em vários órgãos judiciais diferentes pela reparação dos danos, né, e pela responsabilidade criminal
correntes que sofreu. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar a palestrante desse painel, que é a Rosana Leite Antunes de Barros, defensora pública, coordenadora do Grupo de Atuação Estratégica em Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso, coordenadora do NUDEM do Mato Grosso, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso, membro do Fórum de Mulheres Negras de Mato Grosso, relatora da Câmara Setorial Temática da Mulher da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, escritora, articulista semanal do jornal A Gazeta sobre direitos humanos das mulheres, mestrando em Sociologia pela Universidade Federal do Mato Grosso. Está com você a palavra, lembrando as que estão acompanhando que as perguntas podem ser feitas aí pelo chat do YouTube, para a gente passar para a nossa palestrante e posteriormente para a debatedora. Está com a palavra, Rosana. Bom dia a todas, todos e todes. Bom, imensa felicidade estar nesse evento promovido pela nossa comissão, nossa tão querida Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEGE. Quero cumprimentar todas as amigas, irmãs, companheiras dessa rica comissão, que eu também faço parte há tanto tempo, em nome da nossa coordenadora, Flávia Nascimento, da minha Flavinha, que eu costumo dizer, e cumprimento as minhas companheiras de mesa, minhas amigas, doutora Maria Cecília e doutora Samanta Vilarinho. É uma honra, mais uma vez, falarmos sobre esse tema, aliás, falarmos dos 15 anos da Lei Maria da Penha, não é? Bom, para começar, é importante nós falarmos que a Lei Maria da Penha ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. E essa previsão ela tem caráter social, preventivo, punitivo e repressivo também. O artigo 6º da Lei Maria da Penha, ele diz que a violência doméstica e familiar se constitui em violação aos direitos humanos das mulheres. Aliás, nunca se falou tanto em violência contra a mulher e nunca se entendeu tanto que essas violações se constituem em violação aos direitos humanos. É muito triste, é estarrecedor, é entristecedor, é lamentável nós pensarmos que as meninas e as mulheres elas crescem envolvidas em um ambiente de violência e opressão. E nós nos obrigamos a enfrentar essa violência contra as mulheres no país através da CEDAW, de 1979, e da Convenção de Belém do Pará, de 9/6 de 1994. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe um aparato jurídico constitucional garantista, principalmente nas medidas protetivas, nos artigos 22 a 24, ao ter a possibilidade de conceder essas medidas protetivas para as mulheres. E aqui nós vamos refletir um pouquinho que a violência doméstica ela se constitui em um problema da esfera pública e não da esfera privada. Então, essa lei ela veio para quebrar uma lei importante que vigorava nas famílias, que foi a lei do silêncio, né? Então, quando acontece uma violência doméstica e familiar, acontece um delito. Então, acontecem também outras situações para serem solucionadas, tal como as situações cíveis. Então, ao falar dessa hibridez da Lei Maria da Penha, dessa lei de competência ampla, plena, mista, precisamos pensar primordialmente na sua finalidade, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar no nosso país, aqui no Brasil. Resistências houveram com o surgimento da Lei Maria da Penha. Essa lei foi maltratada no início, foi chamada de inconstitucional. A Corte Suprema do país teve que declarar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, e nós enxergamos resistências até hoje com a Lei Maria da Penha no cumprimento integral que nós gostaríamos e que, infelizmente, ainda não é vislumbrado. Mas eu não tenho dúvida de dizer que em qualquer relacionamento, e aí eu falo relacionamento dentro e fora de casa, as mulheres são vulneráveis. E elas são vulneráveis pelo contexto histórico, por toda a historicidade, pela religiosidade, por toda a opressão, pelo machismo estrutural que nós vivemos. Então, há, de fato, essa vulnerabilidade. Mas, pensarmos na Lei Maria da Penha, nós estamos pensando que vidas que poderiam ter sido ceifadas, hoje foram salvas. Isso é uma realidade.
A violência doméstica e familiar, ela tem vítimas diretas e indiretas. Vítimas diretas, é claro, são as mulheres que acabam passando por essa situação, e as indiretas, seus familiares, seus amigos e amigas, e aqui eu coloco a sociedade também como uma das vítimas. Nós, que fazemos parte da Defensoria Pública, nós sabemos que nós visitamos e acompanhamos os presídios, as cadeias públicas, e sabemos também, eu como defensora pública, sempre tive muita curiosidade após conversar com aquela pessoa em situação prisional, tanto homem quanto mulher. Eu sempre questionei também sobre a infância dessa pessoa. Como foi a sua infância? E não tenho dados para apresentar, mas a maioria das pessoas que eu conversei que se encontravam em situação prisional mencionaram que passaram por violência doméstica na infância, que viram a violência doméstica de perto, com as mães, com as avós, com as irmãs, e muitas dessas pessoas foram vítimas, a meu sentir, da pior violência doméstica, e a violência sexual. Então, nós percebemos as vítimas dessa violência. A violência doméstica, ela sai do nosso quadradinho de casa e acaba, né, atingindo a toda a sociedade. E pensando hoje no Brasil, nós teremos um painel sobre isso, mas nós precisamos aqui pensar, até para entrar no tema da hibridez da Lei Maria da Penha, dessa competência mista, nós precisamos pensar na necessidade da saída da esfera eurocêntrica, entrando e pertencendo à nossa situação aqui no Brasil. E para isso é preciso entender que o feminismo decolonial almeja a proteção de toda e qualquer mulher. E essa é a nossa situação aqui no Brasil. Nós temos que pensar nos muitos recortes de mulheres. Essas mulheres nós temos que pensar, principalmente como defensoras e defensores públicos. Então, no início, o feminismo, e o que foi muito importante para todas nós, o feminismo teve raízes europeias. E como as primeiras protagonistas, as mulheres brancas. Então, antes nós costumávamos falar das ondas feministas, e hoje nós não falamos mais dessas ondas, por quê? Porque essas ondas justamente remontam ao eurocentrismo, àquela situação da Europa que não pertence à situação brasileira. Então, hoje nós temos que pensar nessa finalidade e abarcar a toda e qualquer mulher com a própria Lei Maria da Penha. E quem são essas mulheres que mais sofrem com a falta da competência mista, com a falta da competência híbrida, pensando no feminismo decolonial? Então, essas são reflexões que nós temos que fazer. É claro, eu falei, o ser mulher já passa pelas vulnerabilidades em todo e qualquer relacionamento, íntimo e de afeto ou não, mas nós temos que pensar nesses recortes e saber que quanto mais esses recortes se tornam vulneráveis, as maiores mulheres sofridas, aquelas que mais sofrem, são aquelas que não veem a aplicação da lei na integralidade, como ela foi pensada pelos legisladores e pelas legisladoras, e que não é cumprida até hoje no Brasil como nós gostaríamos. Então, hoje nós temos, a meu sentir, alguns desafios da Lei Maria da Penha, dentro desse contexto da violência doméstica no Brasil. Nós temos um desafio, que as mulheres vítimas, aquelas que estão sofrendo violência, que elas se enxerguem como vítimas. Esse é um grande desafio que nós temos. Nós temos um outro desafio, que o sistema de justiça e aqueles e aquelas que recebem essa mulher recebam a capacitação necessária. Quem dera nós tivéssemos apenas pessoas vocacionadas, pessoas com extrema empatia, pessoas que são pessoas extremamente estudiosas na causa, mas não é o que nós vislumbramos. Então, nós precisamos da capacitação, justamente da capacitação permanente do artigo 8º. Precisamos dessa capacitação. E para que ocorra o cumprimento integral da Lei Maria da Penha, para que ocorra essa compreensão, precisamos também de uma outra situação, que a sociedade entenda de vez, quando se fala de violência doméstica e familiar, quem são as vítimas e quem são os agressores. Nós não podemos ter dúvida
quando uma mulher é vítima de violência. Nós precisamos dar crédito à palavra dessa mulher. Então, esse é meu sentir, são alguns desafios que nós temos com a Lei Maria da Penha. E aqui, só fazer um parêntese, quando eu falo do crédito que nós temos que dar à palavra da mulher, há um tempo atrás, isso eu posso falar porque foi para a mídia, todos e todas acompanharam, mas nós tivemos o caso do DJ Ives. E o DJ Ives estava em ampla ascensão na carreira, com promessas de gravar com celebridades, com pessoas já consolidadas na carreira, e ele estava se consolidando na carreira. Ninguém imaginava que o DJ Ives pudesse cometer uma violência contra a mulher, tal qual foi narrada pela mídia, mostrada por vídeos. Será que aquela mulher, a ex-companheira do DJ Ives, que gravou aquelas cenas, que teve aquelas cenas das câmeras gravadas, será que se não tivessem aquelas cenas, toda a sociedade brasileira acreditaria que ela sofreu uma violência doméstica, que ela passava por aquela violência doméstica? Então, são questionamentos que nós ainda temos que ter. Lá em 2019, quando a Lei Maria da Penha completou 13 anos, o Data Senado fez uma importante pesquisa. O Data Senado ouviu mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas que decidiram não buscar o poder público. E questionou essas mulheres: por que vocês não buscaram o poder público, mesmo sendo vítimas de violência doméstica? Aproximadamente 79% delas responderam que não buscaram o poder público justamente por medo que a agressão se tornasse ainda maior. Vejam, não há uma credibilidade ainda na efetividade da Lei Maria da Penha, bem como não há credibilidade também no sistema de justiça. Então, vejam, se não há essa credibilidade, por que não há essa credibilidade da mulher? A Lei Maria da Penha surgiu para todas as situações de violência. Nós sabemos que ela é uma lei efetiva, nós precisamos saber o que se passa com essa mulher para, de fato, podermos agir. Nós precisamos que ela tenha vontade de agir, é claro, mas essa pesquisa realmente nos mostra que há uma dúvida quanto a essa credibilidade. E qual a importância da competência híbrida da Lei 11.340 de 2006? Bom, para mim faz toda a diferença na perspectiva da proteção da mulher. Pensar em poucas autoridades a tomarem conhecimento daquela violência doméstica, pensar na peregrinação dessa mulher em busca dos seus direitos, pensar que a mulher vítima de violência doméstica e familiar está extremamente fragilizada em seu sentimento, em seu corpo. O corpo da mulher sofre com a violência doméstica, e não só fisicamente, de todas as formas. Pensar na economia processual, pensar que muitas mulheres são agredidas após a propositura das ações cíveis. Pensar também no protagonismo delas dentro do processo. Pensar em movimentar 2 ou 3 juízos com a possibilidade de erro, com decisões conflitantes. E pensar na cisão desses processos a trazer prejuízos para elas, né? E aqui eu faço uma pergunta para todas aqui presentes, todas, todos e todes. Em regra, quando uma mulher sofre uma violência doméstica e familiar, principalmente em se cuidando de um relacionamento íntimo e de afeto, o que ela busca? O que ela busca? A maioria delas busca a solução das demandas cíveis. Elas querem virar a página da vida, tanto que elas nos procuram e falam assim: eu quero uma liberdade, eu quero me ver livre, eu não quero mais ter o nome dele, eu não quero mais ser ligada, ter elos com ele. Na medida do possível, nós sabemos, né? É claro que às vezes ficam elos dos filhos, mas que não precisa conviver por conta de filho ou filha. Mas a demanda, a demanda cível, ela ainda tem esse condão de resolver uma situação íntima da mulher, daquela situação que ela realmente quer sair e se ver liberta, se libertar com as demandas cíveis, ela se liberta. Em 2014, aproximadamente 2015, eu estive no Rio de Janeiro, falando justamente da competência híbrida da Lei Maria da Penha, conversando. Eu sou uma defensora dessa pauta há muito tempo, dessa competência. Acho que realmente há uma proteção à mulher em se tratar a Lei Maria da Penha dessa forma, tal como os legisladores e legisladoras pensaram.
E eu tive o prazer de conversar com o desembargador Alexandre Câmara, nós dividimos uma mesa sobre a competência híbrida. E ele foi um dos idealizadores, ele me disse, olha, eu fui um dos idealizadores da parte processual da Lei Maria da Penha, eu tive esse prazer. Eu falei, muito bem, desembargador, que maravilha. E eu queria ouvir do senhor. Quando vocês pensaram na Lei Maria da Penha, é claro, ela tem uma natureza jurídica híbrida. Ela é híbrida desde o nascedouro, quando, em medida protetiva, são deferidas medidas de caráter civil, criminal. Mas eu queria ouvir do senhor. Quando vocês pensaram na Lei Maria da Penha, o que pensaram? Numa lei civil, numa lei criminal? Ele falou, bom, nós pensamos numa lei civil, um viés criminal. Então, esse foi o nosso pensamento quanto à Lei Maria da Penha. Ele também, pelo que ele me disse, ele também é um defensor dessa hibridez. Mas essa lei é uma lei que é visivelmente híbrida. Nós não temos qualquer dúvida quanto a isso. Então, a verdade é que o artigo 14 da Lei Maria da Penha, ele preconizou que os órgãos da justiça ordinária poderão ser criados para o julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar. Mas vejam bem, logo, ao mesmo tempo em que ele diz poderão, em que os legisladores e legisladora disseram poderão no artigo 14, eles disseram que enquanto não forem criados, nós temos aqui uma disposição transitória do artigo 33. Se não há órgãos criados no artigo 14, então as varas criminais, que estariam a apreciar as demandas criminais, os processos criminais, estariam a apreciar os processos cíveis. Vejam bem, então nós temos que questionar muito esse poderá do artigo 14 da Lei Maria da Penha. E aqui eu faço só um parêntese. A Lei Maria da Penha fala em criação de juizados especiais, né? Juizados de proteção à mulher, não são juizados especiais, juizados de proteção à mulher, certo? Eu conversei aqui também com a desembargadora Shelma Lombardi de Cato, que foi justamente a idealizadora de Mato Grosso ser o primeiro estado a aplicar a Lei Maria da Penha, cumprindo com o artigo 14. Nós tivemos, através do provimento 018/2006, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que foi algo ótimo, somos referência no que diz respeito ao sistema de justiça, justamente por conta desse provimento, porque, é claro, o Poder Judiciário ele acaba criando as varas e juizados, e a Defensoria Pública, o Ministério Público, vai acompanhando essa criação da organização que o Poder Judiciário acaba fazendo, cumprindo a legislação. E eu perguntei à desembargadora Shelma, que também foi uma daquelas que discutiu sobre a Lei Maria da Penha lá no seu nascedouro. Falei, desembargadora, por que não colocaram varas? Por que não seriam criadas varas? Por que juizados? E a desembargadora falou para mim, minha filha, a dificuldade que nós temos de conversar quando nós falamos de direitos humanos das mulheres é muito grande. Então, quando nós falamos de direitos humanos das mulheres, quando nós falamos em direitos das mulheres, nós precisamos sempre ir entrando aos pouquinhos. Quem sabe, se nós colocássemos criarão varas, nós não conseguiríamos nem aprovar a Lei Maria da Penha. E, remontando lá à Revolução Francesa, nós pensamos também que as mulheres passaram a discutir os seus direitos. Na hora que ela me disse isso, eu passei a pensar na história. Quer dizer, nós mulheres sempre conseguimos brechas, né? Sempre vamos entrando nas brechas dos direitos que os homens já alcançaram. E assim que sempre foi feito. E a Lei Maria da Penha, meu sentir, com 15 anos de criação, ela não foi criada, ela não foi implementada ainda na totalidade, justamente por tratar de direito das mulheres, né? E lá no início das nossas carreiras, se nós formos pensar no início das nossas carreiras, todas nós, todas e todos, né, atuamos como clínico geral, como nós falamos, né? Poxa, nós vamos para o interior e quantas de nós atuamos em todos os processos, em todos os processos. E a verdade é que, com a Lei Maria da Penha, houve essa relutância, e tem essa relutância até hoje, de criarmos varas híbridas, de varas com competências híbridas. Mas nós não lembramos de que nós
Já atuamos assim há muito tempo? Aliás, desde o início da nossa carreira? Quer dizer, desde o início da nossa carreira, nós já atuamos assim, atuando em todos os lugares. E devemos saber que quando estamos a atuar na violência doméstica e familiar, nessa violência a proteger, nessas varas, nessas defensorias, a proteger mulheres, devemos saber que nós iremos conviver com ações cíveis e criminais, justamente por conta da violência doméstica acontecer e redundar em várias situações. Então, eu penso muito, quando os legisladores e legisladoras se debruçaram sobre essa lei, será que eles pensaram assim? Vamos criar alguns artigos para não serem cumpridos. Será que é assim que foi pensado? Bom, eu reflito muito sobre isso por não sentir o cumprimento da Lei Maria da Penha, principalmente no artigo 14. O FONAVID, o Fórum Nacional de Juízes e Juízas que atuam na violência doméstica e familiar, é um fórum que se reúne nacionalmente e que eu respeito muito e que eu acho que deve receber todo o respeito realmente, porque eles têm decisões maravilhosas. Inclusive, o enunciado 25 do FONAVID é um enunciado muito bacana, porque mostra que a Lei Maria da Penha não se aplica apenas na violência doméstica e familiar, mas o FONAVID trouxe o enunciado 03. Logo lá no início, quando começou a se falar dessa criação, dessa aplicação do artigo 14, das leis serem híbridas, o FONAVID trouxe o artigo 30, o enunciado 03. E esse enunciado 03, ele diz que a Lei Maria da Penha, a hibridez da Lei Maria da Penha, se restringe às medidas protetivas de urgência. Nós sabemos que a medida protetiva de urgência ela é deferida lá no início do processo. Então, o enunciado 03 do FONAVID diz justamente isso. A hibridez da Lei Maria da Penha, a competência mista, essa competência se restringe à medida protetiva. Então, nós temos as medidas elencadas lá no 22 a 24, e quando vai se deferir essas medidas protetivas, que nós sabemos que não são taxativas, de acordo com o que a mulher precisa, elas são deferidas, se restringe apenas à medida protetiva. Eu questiono esse enunciado, apesar desse respeito que eu tenho. Estamos falando de uma norma a aplicar direitos humanos, que deve ser interpretada da forma mais ampla possível. Eu entendo que o artigo 14 era uma forma, eu entendo que o artigo 14 foi uma forma de repensar lá o judiciário, e que o enunciado 03, ele foi algo assim que os juízes e juízas pensaram no momento, vamos pensar no enunciado 03 apenas para organizar o judiciário. Mas não. Passaram-se 15 anos e o enunciado 03 ainda está em vigor para os juízes e juízas, e quando nós falamos nessa aplicação, não. A medida protetiva, a hibridez se restringe apenas à medida protetiva de urgência. E houve essa relutância do Poder Judiciário, nós temos essa relutância muito grande do Poder Judiciário em fazer cumprir uma norma que é de direitos humanos e que deve ser olhada sob a ótica mais ampliada possível de proteção e amparo. Então, eu questiono aqui, Samanta, Maria Cecília, minhas companheiras, amigas, quando o FONAVID pensou nesse enunciado 03, na edição desse enunciado, será que eles pensaram no artigo 4º, no artigo 6º da Lei Maria da Penha, nos fins a que a lei se destina, que se trata de uma lei a amparar os direitos humanos das mulheres, que uma violência contra a mulher se constitui em violação aos direitos humanos? E no artigo 8º? Eles pensaram no artigo 8º como se falar em integração operacional dos poderes e instituições para atuarem a coibir a violência doméstica, se um dos entes, ou melhor, se um dos poderes não aplica a Lei Maria da Penha na integralidade.
inclusive se nega a aplicar, né? Então, eu penso que a Lei Maria da Penha ela veio justamente para garantir os direitos equânimes das mulheres. Então, como se falar em dignidade da pessoa humana se uma lei que veio para garantir a aplicação da igualdade material, ela não é cumprida na integralidade? Então, umas pessoas são mais dignas que as outras? Será que foi isso que o Fonavit pensou? A democracia, ela não é igual, um não é igual a um, então são reflexões que nós temos que, de fato, trazer, pensar, porque o que me consola com essa situação toda é que a nossa defensoria, a nossa instituição, sempre brigou, sempre lutou para que houvesse a aplicação do artigo 14 da Lei Maria da Penha. Nós sempre entendemos, como a Maria Cecília disse aqui no início, que é uma das proteções integrais da Lei Maria da Penha, a aplicação do artigo 14. Nós da Defensoria Pública nunca fizemos qualquer senão a aplicação do artigo 14. Então, isso me consola um pouco, mas me entristece de outra forma, porque nós estamos, o Brasil está violando os direitos humanos dia após dia com a falta da aplicação da lei na integralidade, porque nós da Defensoria Pública buscamos o ideal. Nós buscamos proteger pessoas e não processos, né? Então, essa nossa proteção realmente visa um reconhecimento nacional e internacional de que essa lei não é cumprida na integralidade, não apresentando para as jurisdicionadas a realidade dos seus conflitos, né? Então, nós não estamos cumprindo, quer dizer, existe no Brasil uma falta do cumprimento da lei inauguradora do enfrentamento à violência doméstica e familiar. E aqui eu quero me remontar, eu quero trazer a nota técnica do consórcio Maria da Penha, numa parte excepcional, que foi falado o seguinte: cadê a devida diligência que nos obrigamos a atuar em prol dos direitos humanos? Cadê os limites da função pública em respeito aos direitos humanos? Esses foram questionamentos do consórcio, rememorando a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu achei um arremate maravilhoso do consórcio Maria da Penha quando diz isso. Quer dizer, a nossa função pública está se sobrepondo aos direitos humanos? Essas são reflexões que nós precisamos trazer, que nós precisamos realmente enfrentar. São 15 anos, gente, são 15 anos de descumprimento. E aqui eu penso também sobre o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade, ele diz o seguinte: é a verificação, né, da compatibilidade entre as leis de um Estado e as normas dos tratados internacionais firmados e incorporados na legislação do país. Então, segundo o professor Valério Mazzuoli, que é um dos defensores do controle de convencionalidade no país, ele diz o seguinte: se foi retificado pelo país todos os tratados e convenções internacionais, eles entram, quando se trata de direitos humanos, eles entram na legislação brasileira no mesmo patamar da Constituição. Estamos descumprindo, então, a Constituição Federal pelo controle de convencionalidade. Será que o sistema de justiça não está descumprindo a Lei Maria da Penha? E aqui eu costumo retirar a Defensoria Pública, porque quantas recomendações, quantas cartas abertas já encaminhamos justamente ao CNJ para que pensasse novamente, e o CNJ tem resoluções que falam desse cumprimento da Lei Maria da Penha, incentivando os tribunais, falando na necessidade que os tribunais venham a cumprir com esse artigo 14. Como é importante, gente, que nós tivéssemos, de fato, todos os processos que envolvem essa violência doméstica e familiar em um único local.
Quando nós falamos da Lei Maria da Penha, nós falamos da equipe multidisciplinar, por exemplo, das capacitações que devem alcançar a todos os profissionais. Será que uma vara de família, uma vara de efeitos gerais, tem essa capacitação para atender uma mulher? Tem a equipe multidisciplinar que vai atender essa mulher? Sabe da real situação dessa mulher vítima de violência doméstica? As conciliações, as guardas compartilhadas que estão acontecendo, os episódios de alienação parental que devem ser analisados quando se cuida de uma violência doméstica e familiar. Essa ótica, essa perspectiva da violência doméstica e familiar, nós não estamos tendo nas varas de famílias e nem nas varas de efeitos gerais. E eu falo varas de efeitos gerais também, porque aqui, por conta do artigo 14, eu já fiz propositura de ações de cobrança, reintegração de posse, todas essas ações com base no artigo 14, dentro da vara de violência doméstica e familiar, porque são situações que surgem. Por isso, justamente, que a medida protetiva, ela não é taxativa. Ela não é taxativa. Qualquer medida civil e criminal que a mulher precise naquele momento, ela pode nos pedir para que seja ampliada uma medida protetiva. Aqui eu tenho muito costume de ampliar a medida protetiva, são feitas as medidas protetivas já na delegacia, são encaminhados para o Poder Judiciário, se encaminha para a Defensoria Pública e a mulher nos procura, não, aqui não foi pedido tal coisa, e a Defensoria Pública faz a ampliação dessa medida protetiva. Então, quantas medidas essas mulheres acabam necessitando? Mas nós temos o COSEVID, que é o Colégio de Coordenadores e de Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e que geralmente são coordenados por desembargadoras em cada tribunal. Aqui é coordenado pela desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, aqui em Mato Grosso. E lá em 2018, o COSEVID definiu pela ampliação dos TJs a atenderem a hibridez da Lei Maria da Penha, lá em 2018, gente. Nós estamos falando de 3 anos atrás. Mas o Fonavide ficou com o enunciado 03. Então, não houve nem mesmo essa atenção a uma recomendação do COSEVID, que se trata de uma coordenadoria que foi criada dentro de cada TJ, de cada Tribunal de Justiça, para fiscalizar a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, o que nós temos visto é a desconsideração dessa complexidade da violência de gênero. É a prestação jurisdicional pela metade, que dificulta o acesso de mulheres vítimas de violência à justiça, principalmente quando ocorrem cisões das ações, né? Com maior vulnerabilidade das mulheres. A recomendação 33 da CEDAW fala em justicialidade, de acesso às mulheres, e a CEDAW, a recomendação 33 da CEDAW, que eu acho que nós usamos tanto em nossas peças, né? Ela não é cumprida também, porque não há essa prestação jurisdicional conforme a recomendação 33. E se nós abrirmos a página do CNJ, a recomendação da CEDAW está lá, nos mostrando a necessidade de atendimento à mulher conforme essa recomendação. A forma de atendimento a essa mulher, a facilidade que a mulher, tudo isso fala nessa recomendação, a facilidade que essa mulher tem que ter de acesso à justiça. E será que ela está tendo essa facilidade com esse descumprimento da Lei Maria da Penha? Então, são esses questionamentos na prática cotidiana, conforme dados das várias entidades, estatísticas publicadas, onde a violência doméstica já existiu, deve haver um cuidado maior do Estado com essa mulher. É claro, por isso que muitas vezes eu tenho processos, eu estou há 11 anos, 12 anos, atuando somente neste lugar, na defesa da mulher, no NUDEM. Então, nós temos processos de execução de alimentos que duram quantos anos? Quantos anos ficam esses processos, né? Mas será que essa mulher que tem que executar alimentos, será que ela tem condições de executar alimentos numa vara de família? E, mais uma vez, ser deixada à própria sorte, como ela sempre foi, largada à própria sorte? Então, deixar que ela enfrente o agressor sozinha,
Será que esse é o caminho mais correto para se enfrentar uma violência doméstica? E o que eu tenho visto é que os jurisdicionados, eles esperam, né? Os jurisdicionados, as jurisdicionadas esperam do Poder Judiciário uma estabilidade nas decisões. Mas nós não temos como falar estabilidade de decisões se essas decisões são proferidas por um juízo hoje, por outro juízo amanhã, se a assistida, se a nossa mulher, ela tem que narrar a violência hoje em uma vara, amanhã ela narra em outra vara. Quando nós falamos, então, não só de vulnerabilidade, mas de hipossuficiência, quando nós falamos das mulheres que são muito atendidas pela Defensoria Pública, qual a dificuldade de deslocamento dessas mulheres hoje, uma audiência na vara de família, amanhã uma audiência na vara de violência doméstica e familiar. E eu penso nisso até na forma virtual que nós hoje realizamos audiências. Fica muito mais custoso para uma mulher, muito mais difícil para uma mulher, além de vulnerável e hipossuficiente, fazer uso de uma internet, por exemplo. Cada dia participar de uma audiência. O Supremo Tribunal Federal, ele se debruçou sobre a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, lá através da ADC 19 e da ADI 4424. E um dos artigos aos quais o Supremo se debruçou foi justamente o 33, né? O 33, à época, justamente esse artigo que nós falamos que onde onde não são instalados, onde não é aplicado o artigo 14 da Lei Maria da Penha, na integralidade. Aqui em Mato Grosso nós temos o provimento 018, de 2006, que diz que onde há, não é só Cuiabá, nós temos duas em Cuiabá, uma em Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres, me parece que agora Tangará da Serra também, que são municípios aqui de Mato Grosso, que já aplicam a Lei Maria da Penha de forma híbrida. E ainda nós pedimos mais. O GAIDIC Mulher, que é um grupo de atuação estratégica que eu faço parte, nós pedimos que onde há varas únicas, ainda não conseguimos isso aqui em Mato Grosso, mas onde há varas únicas, que os processos sejam anexados um ao outro, que os processos tramitem a penso, para que aquele magistrado, aquela magistrada que tome em suas mãos, que a autoridade que tome em suas mãos, e mesmo em se tratando de uma vara única, que tenha a complexidade de toda aquela violência, mas nessas ações constitucionais o Supremo declarou a constitucionalidade do artigo 14 e do artigo 33 e, claro, do artigo 14, porque se declarou a constitucionalidade do 33, o artigo 14 é constitucional, é óbvio, a Lei Maria da Penha inteira é constitucional, nós não devemos falar em inconstitucionalidade de qualquer artigo da Lei Maria da Penha, não havendo motivo para não aplicar. Lá em 2019, através da Lei 13.894, nós tivemos uma alteração através da inclusão do artigo 14A da Lei Maria da Penha. Então, a ofendida, diz o artigo que a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar. Houve uma grande preocupação quanto à interpretação desse artigo. Então, agora, o artigo 14 não está mais em vigência? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu entendo aqui, inclusive, que houve uma ampliação. Onde não se cumpria o artigo 14, que pelo menos, se a ofendida assim manifestar, há hoje uma obrigatoriedade. Nós não estamos falando mais de política judiciária, não. Não estamos falando mais da discricionariedade, porque eu também penso que forma de discricionariedade é essa do Poder Judiciário em cumprir ou não cumprir? Será que os legisladores pensaram no artigo 14 da Lei Maria da Penha e disseram, bom, vamos deixar aqui ao bel prazer, a discricionariedade, para que se pense se há uma possibilidade de cumprir? Não, de forma alguma. Então, o artigo 14A, a meu sentir, ele não restringiu de forma alguma a aplicação da Lei Maria da Penha no artigo 14. Inclusive, aqui nós seguimos com o provimento 018 do Tribunal de Justiça, cumprindo da mesma forma, e onde não há, né? Onde não há
a aplicação do artigo 14, pelo menos que a ação de divórcio, de solução de união estável, possa ser proposta naquele juizado ou vara, caso a mulher assim manifeste a sua vontade. É claro, muitas assistidas, elas não têm conhecimento. Na Lei Maria da Penha, nos cabe também informar. Você deseja? A senhora deseja que a sua ação seja proposta aqui, que seja analisada por um magistrado, por uma magistrada, por uma defensora, por um defensor, que eu possa acompanhar a sua ação? Então, aqui nós já estamos falando de uma obrigatoriedade de cumprimento. A meu sentir, não modificou em nada. Aliás, eu tenho a plena certeza que não modificou em nada o artigo 14 e 33 nessa aplicabilidade. Continuam em total vigência esses artigos, havendo inclusive essa ampliação da competência, a meu sentir. Bom, eu, na verdade, sou a favor, escrevi um artigo já a respeito, penso muito sobre isso, e eu sou a favor do juiz universal para a violência doméstica e familiar. E aqui é possível perceber os valores, né, que o Brasil aplica às situações no Brasil. Que os brasileiros e brasileiras, né, aplicam às situações no Brasil. Eu acho que o juiz universal da Lei Maria da Penha é aquele onde se perfaz um juízo atrativo, indissolúvel, onde acontece uma violência e a atração, inclusive, daquele processo que estava tramitando na vara de família, na vara de feitos gerais, para proteção a essa mulher, ele acontece nos feitos de falência, de recuperação judicial. E vejam, não há qualquer dificuldade, né, no Brasil de que esse juízo universal seja aplicado em falência e recuperação judicial, justamente pelo valor que o Brasil apresenta às vidas, né? Quando nós falamos de violência doméstica e familiar, nós estamos falando em vidas. E quando nós falamos de falência e recuperação, nós estamos falando de bens. Então, não há qualquer dificuldade dessa aplicação, mas há dificuldade do cumprimento de um artigo 14, por exemplo. O juiz universal da violência doméstica, ele deveria ser atrativo e indivisível, a bem da proteção integral que deve existir em prol da mulher. Ele absolveria as ações de maneira a não deixar margem de dúvida quanto a essa competência. Então, tomando em suas mãos todos os processos, qualquer autoridade teria melhor possibilidade de apreciação, trazendo a igualdade realmente material para essas mulheres, bem como a segurança jurídica na aplicação de em todos os feitos, né? E a indivisibilidade, ela traria o condão de proporcionar que decisões ofertassem segurança às mulheres, o que nós não temos percebido. Eu costumo muito falar de uma frase que a minha amiga Virginia Moure, que todo mundo conhece, fala. Ela fala assim: Rosana, quando uma mulher nos procura, nós jamais podemos deixar essa mulher solta. Essa mulher não pode ficar solta jamais. E o que a Virgínia quer falar com isso? A Virgínia diz o seguinte: nós temos que encaminhar essa mulher. Nós temos que dar uma atenção especial para essa mulher quando essa mulher nos procura, quando ela vem ao nosso encontro. Gente, nada melhor para não deixar uma mulher solta do que nós pensarmos que essa lei, ela surgiu de fato para ser cumprida em todos os seus artigos. Precisou que alguém, um deputado lá do Rio de Janeiro falasse assim, olha, as ações cíveis e criminais precisavam ser julgadas juntas. E aí ele pensou no artigo 14A. Precisava do artigo 14A? Não, nós não precisávamos, nós já tínhamos o 14. Nós já tínhamos o 14. E nós estamos falando do Poder Judiciário descumprir direitos humanos das mulheres. Ser discricionário quando há a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de controle de convencionalidade
que não está acontecendo. Nós estamos falando de termos aderido a convenções internacionais que não são tratadas com respeito em nosso país. É disso que nós estamos falando. É de tudo isso, é dessa complexidade que a hibridez da Lei Maria da Penha nos traz e que nós estamos falando. E se nós temos que pensar na multiplicidade de mulheres, né? Quando eu falo violência contra a mulher, eu gosto de falar no plural. Violência contra as mulheres. Porque nós somos múltiplas, a qualquer momento, qualquer uma de nós pode ser vítima de uma violência pela questão do ser mulher, porque também o feminismo, dentro do feminismo nós temos vários feminismos, é claro que esses feminismos, eles se interseccionam no embate, no enfrentamento ao sexismo, ao machismo estrutural, à misoginia. Nós temos essa intersecção dentro de vários feminismos que nós trazemos dentro do Brasil, dentro do mundo. Mas, se nós somos múltiplas, nós temos que falar violência contra as mulheres, porque a qualquer momento, qualquer uma de nós pode ser vítima. E pensando nesses recortes, quando nós falamos dessa multiplicidade de mulheres, nesse ser mulher, em todas as mulheres, sem dúvida, com essa redução na aplicação da Lei Maria da Penha, quais mulheres ficam mais afetadas? Né? E quais são os recortes de mulheres no Brasil? De quais mulheres nós estamos falando? Em quais mulheres nós estamos pensando? Em qual lei nós estamos pensando? Em qual proteção nós estamos pensando? Estamos desrespeitando em algum momento. E, mais uma vez, eu remonto aqui, já terminando a minha fala, não a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição que tem, sim, primado muito pela aplicação integral dessa lei. Nós temos enfrentado situações, até por sermos firmes nessa aplicação, por não termos medo de que o trabalho venha a dobrar. É claro, gente, quando nós falamos de uma hibridez da Lei Maria da Penha, nós estamos falando em trabalho em dobro, né? Nós estamos falando que nós estaremos atendendo a 2, 3 situações, nós estaremos atendendo muito mais uma problemática de uma única mulher. Mas, se nós não buscamos o ideal, não é esse o nosso lema, buscar o ideal na Defensoria Pública, então nós temos que, de fato, proteger essas mulheres de alguma forma. Gente, eu agradeço muito, eu falei bastante, eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu penso. Eu me emociono, Samantha, Maria Cecília, porque a nossa função de atender essas mulheres, de atender a toda e qualquer mulher, de fato, nos traz emotivas, porque são nossas irmãs, né? Nós atendemos as irmãs, que são nossas mulheres, e que passam por violências cotidianamente. E que essa proteção, de fato, ela tem que ser integral. Nós não devemos pensar em nenhum momento que o trabalho é em dobro, que nós temos que ter a discricionariedade de aplicar ou não, nós temos que pensar em proteção de mulheres, e nós temos que pensar que as mulheres estão sendo assassinadas dentro de casa, que os feminicídios eles podem ser evitados, e que nós temos que evitar de todas as formas. Uma delas é aplicar a Lei Maria da Penha na integralidade, que se perfaz numa lei de proteção aos direitos humanos das mulheres, das nossas irmãs, aos nossos direitos humanos, e que precisamos que ela, de fato, que a sociedade também sinta que ela é uma lei efetiva, que ela é uma lei eficaz. Não enfrentaremos a violência doméstica e a violência contra as mulheres apenas no sistema de justiça, mas aqui também nós temos que enfrentar. Belíssima fala, minha querida colega Rosana, uma exposição incrível, uma aula, né, praticamente, que você nos deu aí, muito completa, e é realmente muito
triste, muito revoltante a gente pensar, como você falou aí, que essa não implementação da competência ampla atinge, da competência híbrida, atinge principalmente as mulheres que já estão numa situação já vulnerabilizada, né? As negras, as mulheres trans, as mulheres com deficiência, e já têm aí uma dificuldade para acessar esse sistema de justiça, e por falta de recursos financeiros, falta de dificuldade no deslocamento e acesso aí agora com a pandemia, né, acesso a esses recursos aí para virtuais, né, para acessar audiências virtuais, audiências por videoconferência. Então, é triste a gente pensar mesmo que o artigo 33, que era para ser uma disposição transitória, está se tornando permanente, e ainda mais com uma leitura super restrita, né, desse enunciado 3 do Fonavide, que você mencionou aí, que restringe a competência civil desses juizados de violência doméstica às medidas protetivas. E certamente, por ser um fenômeno complexo, a violência doméstica ela precisa ser tratada como tal, né, e não limitada aí à punição, né, à penalização. Muito obrigada mesmo, muito completa sua exposição. Eu vou passar a palavra agora para a minha colega aqui da Defensoria de Minas Gerais e querida amiga Samanta Vilarinho Melo Alves, defensora pública, assessora institucional na função de coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a recém-criada CEDEM, com muita alegria aí. Nas comarcas de Varginha e Belo Horizonte, ela foi titular da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, no DEM, pelo período de 8 anos. É membro da Coletiva de Mulheres Defensoras Públicas do Brasil e da Coletiva Mineira de Mulheres Defensoras, além da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG. Lembrando as que estão acompanhando aí, todas e todas que estão acompanhando, que as perguntas podem ser feitas via o chat aqui do YouTube, na lateral do vídeo, e que elas serão feitas na nossa palestrante, a nossa debatedora, após a fala da Samanta aí. Está com você a palavra. Obrigada, Maria, minha grande amiga e colega, apoiadora. Nada do nosso trabalho seria possível se você não estivesse presente. Eu acho que o nosso trabalho sempre juntas, em dupla, e a gente consegue alcançar muitas mulheres e fazer um bem de forma coletiva e garantir direitos e proteção às mulheres. Muito obrigada por ser a minha companheira de sempre. Em relação a Rosana, mais uma vez juntas, sabe o que eu me lembrei? O Facebook me mostrou que nós estávamos falando sobre competência híbrida justamente no dia 27 de agosto de 2020. Estávamos no evento da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui de Minas Gerais, com o mesmo tema, falando sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha, e agora estamos nos 15 anos, né? Rô, te ouvir sempre é completamente maravilhoso, eu aprendo demais, você dá uma aula, é difícil debater depois de você, justamente porque você já traz todos os elementos, você já traz todas as questões, desde o histórico do porquê da competência híbrida, é um tema que a gente tem um carinho muito grande, e eu posso dizer, eu e Maria Cecília, aqui em Minas Gerais, nós não temos a competência híbrida sendo aplicada, na verdade, nós e todas as demais defensoras da Comissão da Mulher do CONDEG, porque o único estado atualmente que aplica, que cumpre a Lei Maria da Penha, cumpre o artigo 14, é o estado do Mato Grosso. Então, a gente sempre que te ouve, a gente tem aquela vontade de estar no seu lugar, de estar no Mato Grosso, de termos isso também aqui, porque nós lidamos com mulheres, né? Faz um mês que eu saí do dia a dia do Nudem de Belo Horizonte, agora eu me afastei para a gente conseguir lidar mais de forma estratégica com políticas públicas em prol da proteção e garantia de direitos das mulheres, porém, ainda está muito recente, né? Os meus atendimentos com as mulheres ainda estão muito recentes, e eu tenho essa lembrança muito viva ainda dentro de mim, de como é difícil a vida dessas mulheres. E aí eu estava te ouvindo, Rô, falando, e aí eu fui fazendo algumas análises, né?
Por exemplo, o Brasil, ele foi condenado internacionalmente no caso Maria da Penha versus Brasil, né? Então, foi um caso paradigmático no sistema interamericano de direitos humanos. E aí, por que a gente foi condenado? Por que o Estado brasileiro foi condenado? Porque o Estado falhou no dever especial de devida diligência para prevenir, investigar, sancionar e reparar a violência contra as mulheres. Eu vou citar um trecho que eu obtive também na nota técnica do consórcio Lei Maria da Penha, um trecho da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e foi dito o seguinte: a demora judicial e a prolongada espera para decidir recursos de apelação demonstram uma conduta das autoridades judiciais que constitui uma violação do direito a obter o recurso rápido e efetivo na declaração e também na convenção. Então, a gente pode perceber que a inefetividade judicial, além de ser discriminatória, cria também um ambiente que facilita a violência doméstica, ao não produzir evidências socialmente percebidas da vontade do Estado no enfrentamento à violência contra as mulheres. E eu achei interessante citar esse trecho, porque eu fui raciocinando dentro do que você colocou. Ora, o Estado brasileiro foi condenado no plano internacional. Essa condenação fez com que o projeto de lei voltasse a ter tramitação de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Esse projeto de lei, ele foi deliberado, foi votado, foi aprovado, virou a Lei 11.340 no ano de 2006, no dia 7 de agosto de 2006, ela foi promulgada. Essa lei, ela já foi eleita no ano de 2012 pela ONU como a terceira melhor lei do mundo. Estamos atrás apenas das legislações da Espanha e do Chile, mas é a terceira melhor do mundo. Então, a condenação do Estado brasileiro surtiu efeito? Sim, surtiu efeito. O Congresso Nacional trabalhou e criou uma lei simplesmente maravilhosa de promoção e proteção dos direitos dessas mulheres. Perfeito, isso. E aí, o que aconteceu? Logo no início, os juízes leram a lei e falaram: não consigo aplicar essa lei. Essa lei é muito difícil para que ela seja aplicada. E aí a gente fala muito do artigo 14 e do artigo 33, porque ali é o cerne da lei. Ali é a essência da lei. A lei, ela vai ter... Ela fala sobre os direitos humanos das mulheres, ela traz vários direitos e garantias para essas mulheres, mas todos os artigos da lei, a medida protetiva, a questão criminal, a investigação criminal, tudo isso tem uma única essência. E a essência é que a competência seja híbrida. De que todas as matérias, todas as demandas que essa mulher tenha, uma vez que ela sofra violência de gênero, baseada no seu gênero, ela tem acesso à justiça, acesso ao poder judiciário, acesso a uma decisão judicial justa. Isso só vai existir se a competência híbrida for aplicada, se for um mesmo juízo. Não é? Então, aí a gente fala de um mesmo juiz ou juíza, um mesmo promotor ou promotora, um mesmo defensor ou defensora. Isso é a essência da lei. Quando a gente descumpre a essência da lei, a gente pode parar para pensar, mas para que serve, então, a lei? Então, se ela estava como a terceira melhor do mundo, será que ela vai se manter na terceira melhor posição do mundo quando ela não está sendo cumprida? Eu creio que não. E a gente tem que pensar também numa outra consequência dessa não aplicação. O que o judiciário está fazendo com essas mulheres? Com essas mulheres que a gente atende todos os dias, que estão lá na nossa mesa, antes da pandemia estavam na nossa mesa e atualmente estão no computador, num atendimento virtual. O que o judiciário faz com essas mulheres? O judiciário vai revitimizar essas mulheres, porque elas vão ter que se expor cada vez mais. Primeiro, para um juiz do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou então, no interior, para um juiz de vara criminal. Ou depois ela vai ter que se expor para um juiz da vara de família, para resolver a questão relacionada a divórcio, guarda de filhos e alimentos. Depois ela vai ter que se expor para um juiz da área civil, porque ela quer uma indenização pelas perdas e danos materiais que ela sofreu naquele relacionamento. E toda vez ela vai ter que se expor. Aí vocês pensam assim, não, mas aí não precisa falar, né? Se a matéria for, por exemplo, a indenização, dano material que ela sofreu, dano moral que ela sofreu, não precisa contextualizar a violência doméstica, né? Você faz uma inicial ali falando do dano.
Mas será que é isso? Será que o dano que ela sofreu como uma mulher em situação de violência doméstica e familiar é o mesmo dano que ela teria sofrido na rua, sei lá, quando ela levou uma fechada no trânsito e aí o carro dela teve uma avaria e ela tem que pedir dano, indenização por causa do carro da pessoa que causou o acidente? Será que é a mesma coisa? Será que é idêntico? Será que a gente pode comparar as duas situações? Ou a gente tem que contextualizar? E se a gente tiver que contextualizar, a gente tem que conhecer quem que é essa mulher que está na nossa frente. Porque o legislador e a legisladora, na hora que eles escreveram a Lei Maria da Penha, eles tiveram isso em mente. Eles estavam com a condenação do Brasil no plano internacional nas suas mentes. Eles sabiam que era diferente. E por que a gente, na hora que vai aplicar, e a gente, eu falo o sistema de justiça como um todo, por que nós, quando vamos aplicar a lei, a gente não tem isso em mente? Né? Porque, lógico, se o judiciário não vai lidar com todas as demandas daquela mulher no mesmo juízo, acaba que a defensoria se divide também. A gente não consegue. Eu vou dar o exemplo de Belo Horizonte, nós temos 12 varas de família em Belo Horizonte e temos 4 defensoras públicas no NUDEM. Agora 3, porque eu estou afastada. Mas como que 4 defensoras vão conseguir acompanhar todas as ações de família que tramitam nas 12 varas de família? É literalmente impossível. Então, se as ações não estiverem tramitando nos juizados, com uma infraestrutura adequada, tanto para a magistratura, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, quanto para a Defensoria Pública, não será possível. Né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que essa mulher, a gente está violando os direitos dela. A gente não está garantindo a proteção integral aos direitos dessas mulheres. Proteção integral não é isso. Proteção integral é nós fazermos uma escuta qualificada, humanizada dessa mulher, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de situação que vá prejudicar ainda mais o sentimento dela de revitimização, principalmente não atuando como violência institucional, porque se nós, como Defensoria Pública, como Ministério Público, como Judiciário, prejudicamos a vida dela e o acesso dela à justiça, se isso está sendo prejudicado, nós estamos cometendo violência institucional contra essas mulheres, sim, estamos. Então, a nossa função para garantirmos essa proteção integral, primeiro, é termos esse olhar, termos essa escuta humanizada, atenta, livre de preconceitos para essa mulher, deixarmos ela falar o que ela precisa falar, todo o contexto de vida dela. Por que os nossos atendimentos eles são demorados? Porque o contexto é muito grande. A gente não pode limitar essa mulher. A gente tem que saber qual é a mulher que está na nossa frente falando, porque as demandas vão ser diferentes. Quando a gente tem mulheres que são oprimidas por várias questões sobrepostas, e aí a gente fala sobre o gênero, sim, que já vai oprimir todas as mulheres, mas a gente fala também sobre a questão do racismo, sobre a questão do capacitismo, do etarismo, da transfobia. Essas questões são outras opressões, são outras discriminações e desigualdades que vão ainda mais oprimir essa mulher. Então, elas são sobrepostas. As violências que essa mulher sofre são sobrepostas. E dependendo de qual é a mulher que está na nossa frente, a gente tem que ter esse olhar para saber quem é essa mulher e quais são essas opressões a que ela sofre antes de chegar na sua frente. Porque isso vai fazer diferença na fala dela para você. Algumas vão ter uma fala mais simples, uma fala mais direta, porque elas têm a opressão de gênero, mas permanece ali, são mulheres brancas, de classe média alta. Essas mulheres nós atendemos na Defensoria Pública também, porque na Defensoria Pública, no que diz respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente não faz restrição à hipossuficiência econômica, nós atendemos pelo critério da vulnerabilidade. Então, todos os tipos, todas as formas, todas as essências de mulheres estarão na nossa frente. Só que se a gente não tem essa escuta e esse olhar atento para qual é a mulher que está na nossa frente e permitirmos que ela fale, que ela conte a história de vida dela, nós estaremos cometendo violência institucional. Porque a gente vai ficar limitando a fala dela, não, mas a gente quer, ok, eu entendi, mas e sobre a violência? Né? Ou então, se a gente estivesse falando lá na vara de família, imagina que a gente fez uma ação de divórcio no NUDEM, nesse atendimento especializado. Aí essa mulher chega na vara de família, que é aquele volume gigantesco de ações de família para todos os defensores e defensores, juízes e juízas.
E aí essa mulher fala querendo contar a história dela. Você acha? Alguém acha que o defensor ou a defensora que tem 15 minutos para atender cada pessoa que está na frente, está ali naquela fila de atendimento, vai conseguir realmente contextualizar a vida daquela mulher? Sendo a primeira vez que ele conhece essa mulher? Não. O defensor vai... Eu sei, minha senhora, mas vamos aqui ao problema. A questão aqui é o alimentos. O que a senhora acha dos alimentos? A senhora acha que esse valor aqui está bom para a senhora? Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o atendimento à mulher de todas as demandas dela tem que ter essa atenção, porque ela vai querer falar. A gente não pode querer escolher o que ela vai dizer para a gente, porque às vezes o que ela está precisando te contar não é você que vai resolver, realmente não é. Mas você pode fazer o encaminhamento. E se ela não te conta, se você proíbe que ela te conta porque você corta o atendimento o tempo todo, você quer ir logo ao fio da meada, ela não vai te contar. E aí, aquela solução jurídica que você está dando para ela, que é uma solução pronta, né? Porque a gente tem isso, né? A pessoa chega na nossa frente, a pessoa começa a falar, você já sabe, ação de divórcio, ação de reconhecimento de solução de união estável. Você vai colocando em quadradinhos, né? Em blocos, em mini blocos. E aí você para de ouvir. Você entende, não, esse caso aqui é alimentos, tá? E aí você para de ouvir aquela situação. E isso faz com que você pratique violência contra essa mulher. Né? Então, quantas defensoras e defensores não praticamos violência? E por que isso existe? Porque se já é tão difícil a gente garantir uma formação em gênero, uma formação adequada para defensores e defensores que atendem diretamente mulheres em situação de violência de gênero, que dirá para toda a defensoria pública. Lógico que nós não desistimos, ainda mais agora, né, que eu estou numa função de âmbito estadual, agora que eu tenho mais vontade ainda é de trazer isso para todos os defensores e defensoras, porque eu acho que isso tem que ser uma formação de todo mundo, uma formação transversal. Né? A política para as mulheres, os direitos das mulheres, eles têm que ser analisados sob uma ótica transversal, em todas as matérias do direito. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem. E eu estou falando da defensoria para não falar que eu só falo mal do judiciário, porque o judiciário também é idêntico, mas eu estou falando da minha casa, eu estou falando da minha casa porque facilita, né, o entendimento. Mas é basicamente isso. Então, essas são as consequências práticas da não aplicação da competência híbrida. E eu gosto só de finalizar, já sei que faltam 3 minutos, vou só dar uma alinhavada final, sobre as medidas protetivas. Olha, o judiciário, ele faz uma interpretação tão restritiva da Lei Maria da Penha, mas tão restritiva, não apenas da competência híbrida. Quando a gente vai analisar as próprias medidas protetivas, lá o Fonavit, no enunciado 3, fala que está restrito às medidas protetivas, à competência civil. Perfeito. Então, significa que lá no artigo 22, 23 e 24, todos os incisos, além de outros que eventualmente sejam necessários para proteger a vida daquela mulher, são aplicados, correto? Porque já foi limitado, né, para aqueles artigos, então é porque sempre aplica. Não, errado. O artigo 24, ele é interpretado como se não existisse, porque o artigo 24 ele fala da violência patrimonial contra a mulher. Como os juízes e juízas têm essa dificuldade de interpretarem a competência híbrida e de tratarem de outras matérias que não aquelas que eles estão acostumados, eles vão dizer sempre que a questão patrimonial da mulher tem que ser resolvida lá no juízo civil ou no juízo de família, e não aplicam o artigo 24. Isso que a gente tem 4 incisos no artigo 24, com exemplos de questões muito claras, que seriam fundamentais para essa mulher, dentre elas uma caução provisória por indenização, referente à indenização por perdas e danos materiais causados à mulher pela violência doméstica e familiar. Outra questão, no artigo 22, no inciso 5, alimentos provisórios. Os juízes não gostam de deferir, mas está escrito, é medida protetiva. O fundamento do deferimento desse artigo é justamente a independência financeira da mulher. Como que a mulher vai se libertar do ciclo de violência se ela não tem como se manter, se ela não trabalha fora de casa, ela não tem renda autônoma, porque ela dependia dele? Né? E, inclusive, isso era uma forma de violência que ele praticava sobre ela, uma violência psicológica, e aí ela não consegue sair. E aí, então, ela pede alimentos como medida protetiva para se manter e se libertar do ciclo da violência. Aí os juízes e juízas dizem, não, isso não é aqui não, isso aí você vai lá para a vara de família. Mas a natureza é diversa, ela não tem os alimentos para os filhos, às vezes ela nem tem filhos. É para ela mesmo, é para a questão da violência, e eles não gostam de aplicar. E, para finalizar, alguns juízes não só eles restringem, mas restringem tanto quanto, inclusive,
eles inventam palavras que não estão na lei. Então, é muito comum, graças a Deus, em Belo Horizonte, nós não passamos por isso, mas é muito comum em outras cidades ou estados que os juízes coloquem prazo de vigência de medidas protetivas de urgência. Gente, eu já li a Lei Maria da Penha tantas e tantas vezes, todos os artigos, eu não passei por nenhum que fale. As medidas protetivas terão validade no prazo de X tempo. Eu nunca vi, curioso, né? Mas engraçado, as pessoas veem, os juízos veem, né? E aí eles colocam, aí varia. Aí alguns colocam 90 dias, outros colocam 6 meses, outros colocam 1 ano, enfim. Isso é engraçado porque cada legislação de cada juiz, né, magistrada ou magistrada, está escrita de um jeito diferente, né? Curioso, assim. Então, isso é algo que não apenas é só para mostrar de forma emblemática que, além de não cumprirem, eles ainda restringem e não aplicam o que está escrito com todas as letras, criando regras que sequer estão escritas para restringirem ainda mais a proteção aos direitos das mulheres. Então, eu acho, gente, para finalizar agora, eu acho que muita coisa tem que mudar, sabe? É por isso, Rô, que a gente falou sobre esse tema há 1 ano, a gente está falando de novo. E enquanto não mudar, a gente vai continuar pautando esse tema, sabe? Porque a gente tem que insistir, porque não mudou. Quem sabe o Brasil precisa ser condenado mais uma vez, mas aí sob o ponto de vista do Poder Judiciário, que se recusa a cumprir uma lei tão maravilhosa como a Lei Maria da Penha. Muitíssimo obrigada. É uma honra para mim estar ao seu lado mais uma vez, e ao lado da minha amiga querida Maria Cecília e da outra amiga querida Rosana, uma mais perto, mais distante. Muitíssimo obrigada. Querida Samantha, muito obrigada aí pelas suas contribuições. Desde que eu entrei no Nudem, lá em 2015, novembro de 2015, eu percebi que a bandeira, né, da implementação da competência híbrida era a sua principal bandeira, que eu lembro muito bem de eu te acompanhar num evento da ALMG, né, da Assembleia Legislativa, e você falar sobre isso e ser aplaudida assim, de pé por todas as pessoas ali presentes, né, na sua defesa e intransigente dessa implementação. Queria só mencionar aqui que a Bárbara Machado, nossa querida colega e amiga também de Uberlândia, da Defensoria Pública de Uberlândia, ela observou que na grande maioria, os juízes de família, nem o Ministério Público e até mesmo defensores públicos não têm nenhuma noção da complexidade da violência doméstica ou mesmo noção do que diz a Lei Maria da Penha. E é muito pertinente essa colocação da Bárbara mesmo, porque a gente vê aí o nosso trabalho aí, quando a gente tem de elaborar essas iniciais de família, de ter o cuidado de adequar ao pedido de guarda, os pedidos que a gente faz ali, de expor de contextualizar toda aquela violência que a mulher sofreu, a gente muitas vezes vê esse trabalho sendo perdido lá nas varas de família, né? Muitas vezes é empurrada essa guarda compartilhada, a mulher em situação de violência, empurrado um acordo feito de forma que coloca ela na frente a frente com o agressor, e que coloca ela numa situação constrangedora mesmo. Então, essa falta de noção nos reforça ainda mais a importância da implementação da competência híbrida. Eu vou passar agora as perguntas, né? A Flávia Nascimento, nossa coordenadora, perguntou para a Rosana se o pedido de apensamento dos processos nos juízes únicos, se foi atendido, que você mencionou, Rô, e a nossa querida estagiária Daniela Bicalho Godoy, né, estagiária do Nudem de BH, oxalá futura colega, né, fez também uma pergunta para a Rosana, perguntou se você vislumbra alguma possibilidade de litigância estratégica para obrigar os tribunais a cumprir o artigo 14 da Lei Maria da Penha em toda a sua plenitude. Está com você a palavra. Bom, primeiro que a Flávia perguntou, Flávia, nós fizemos esse pedido, o Gaidic Mulher fez esse pedido para a presidenta. Agora nós temos uma presidenta aqui no Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Helena Póvoas. E nós fizemos esse pedido, nós não tivemos resposta ainda.
Vou até buscar novamente, tentar conversar com a presidenta para ver essa possibilidade, mas nós fizemos esse pedido sim, porque nós vislumbramos que não há qualquer empecilho, mesmo sendo comarcas de primeira, de segunda, de terceira, qualquer lugar, eu entendo, e nós do GAIDIC entendemos esses processos podem seguir em apenso, né? Então, nós fizemos esse pedido justamente para a proteção integral à mulher. É a Bárbara que fez a outra pergunta, que vai ser nossa colega, Maria Cecília. Foi a Daniela Godoy, nossa estagiária. Daniela Godoy. Daniela, eu acho que nós do CONDEG, da Comissão de Promoção de Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG, nós já buscamos várias vezes o CNJ, nós já buscamos reuniões do FONAVID também, para que houvesse essa aplicação integral da Lei Maria da Penha, para que houvesse o respeito, na verdade, às convenções internacionais, que nós aderimos, que entram como segundo o controle de convencionalidade, que entram no nosso país com na mesma esfera que a Constituição Federal, no mesmo patamar que a Constituição Federal. Nós já fizemos vários pedidos, mas eu entendo que hoje, Giane Chalde, nossa colega, sempre falou que nós precisamos apresentar um pedido para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e eu acho que a nossa única saída será essa: mostrar que, de fato, os direitos humanos das mulheres não estão sendo respeitados no país, que apenas um Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cumprindo com a Lei Maria da Penha, nós não estamos cumprindo com a lei na integralidade no país. Então, eu acho que a nossa estratégia agora deve ser buscar a ONU, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu acho que nós podemos, sim, através da nossa comissão, fazer essa busca, pedir o cumprimento da Lei Maria da Penha através desses organismos, porque eu acho que é o que nos resta, né? Só trazer algo que eu queria falar na minha explanação e eu não falei. Minas Gerais viveu o caso da Elisa Samúdio. Para quem acompanhou o caso da Elisa Samúdio, eu li o livro Indefensável, que é baseado no processo da Elisa Samúdio, que foi um livro escrito, um livro muito bom, escrito por 3 jornalistas, dentre eles eu destaco a Paula Sarapu, que é uma das autoras, e ali no livro nesse livro que conta toda a violência, o absurdo que a Elisa Samúdio passou, ela passou por todas as violências descritas na Lei Maria da Penha, e a Elisa Samúdio, ela foi sequestrada daquela forma que aconteceu, ela e o filhinho dela foram sequestrados para livrar o goleiro Bruno do pagamento de pensão alimentícia. Isso era claro, isso ficou claro dentro do processo pela narrativa do livro. Quer dizer, olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando, mais uma vez, que ações cíveis demandam, muitas vezes, uma atenção especial, que deve ser tratada justamente nas varas de violência. Aqui, em Mato Grosso, eu tive um caso também, que numa audiência de conciliação, numa tentativa de conciliação, o agressor, eu falo agressor porque ele se dirigiu dessa forma para a mulher: se você entrar, ele foi preso em audiência, se você entrar com ação de alimentos, você está morta. Quer dizer, vejam a situação, vejam que tipo de proteção nós estamos trazendo para essa mulher. Então, de fato, nós precisamos pensar, Dani, né, Daniela Godoy, né, Dani, nessa única forma que eu penso, depois de tanto passar, até o CNJ tem uma comissão de fiscalização da aplicação da Lei Maria da Penha. Nós já procuramos essa comissão, nós já procuramos a conselheira responsável, que nos atendeu com o maior préstimo, com o maior carinho possível. Nós conversamos com essa conselheira e o próprio CNJ recomenda que os tribunais atendam, cumpram o artigo 14 da Lei Maria da Penha. E a especialização do direito é algo muito caro para todas e todos nós também, falando aqui da parte processual, porque nós vamos atender muito mais às jurisdicionadas e aos jurisdicionados. O Poder Judiciário também acaba não pensando nessa situação.
mas o que eu vejo é uma queda de braço dos tribunais com o próprio CNJ, que recomenda que se crie no país varas especializadas ou juizados especializados de violência contra a mulher para atender dessa forma híbrida, mas que não vem acontecendo. Aqui em Mato Grosso, nós tivemos outro caso, onde eu tive que agravar de algumas situações que alguns juízes, juízas tentaram retirar essa competência híbrida, e uma delas foi parar na vara de família e teve uma audiência lá na vara de família, e a vítima me procurou e disse o seguinte: eu vim aqui contar para a senhora o que eu passei na vara de família. Nós tínhamos o processo dela em segredo de justiça. E ela chegou lá na vara de família, numa audiência para tentar resolver guarda de filho, guarda de um menino, e a juíza a perguntou: qual o seu endereço? Aqui não está constando o seu endereço. Ela falou: doutora, meu endereço é sigiloso, eu tenho medo dele. Não, senhora, não se cria filho sem o pai saber onde essa criança mora. Precisamos saber o endereço. A senhora não tem nada de endereço sigiloso, não. Passe o endereço da senhora agora. Ela foi obrigada a passar o endereço para não desrespeitar a autoridade daquela magistrada no momento. Passou o endereço dela, foi até a defensoria e a frase que ela me disse foi o seguinte: doutora, eu me senti nua naquele momento. Eu me senti despida, porque ele descobriu onde é o meu endereço. E eu vim aqui comunicar um novo endereço para a senhora, porque eu saí daquele endereço com medo de ser morta. O endereço que eu informei lá para a juíza, eu tive que sair, doutora. Esses processos todos voltaram depois para a vara de violência, que nós acabamos ganhando essa situação, mas foram mais de 1.000 agravos de instrumentos propostos pelo Núcleo de Defesa da Mulher para manter a competência da vara de violência. Bom, gente, Rosana, concluiu sua fala? Eu já dou um tchauzinho para todo mundo? Obrigada, sim. Sim? Então, eu posso agradecer já, Maria Cecília? Sim. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao convite, por estar aqui dividindo com vocês, minha amiga Samanta, minha amiga Maria Cecília. Eu tenho um amor muito grande por vocês sabem disso. Eu tenho grandes amigas ali na comissão do Condege, uma delas é a Flavinha também. Cumprimento a todas vocês, todas companheiras, amigas, irmãs, em nome da Flávia, que é a nossa coordenadora. Parabenizo a nossa Débora, querida, por estar nos acolhendo, né? Por estar acolhendo a comissão. Parabéns, Débora Machado. E eu quero aqui falar para vocês que dia 13 de agosto, a Verônica Cioli esteve conosco fazendo uma palestra na Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso, e ela foi um show como sempre. E aqui de público te agradeço, viu, Verônica? Olha, um beijo no coração de vocês e que nós consigamos, né? Consigamos enfrentar as variadas violências que as mulheres sofrem e enfrentar também o sistema, como a Samanta disse, o sistema que está a cometer violência institucional dia após dia. Obrigada. Bom, parabéns aí novamente às minhas queridas colegas e amigas Rosana, a palestrante e a debatedora Samanta, pelas suas contribuições aí. Eu vou só expor aqui alguns comentários que foram feitos no chat. A Arlanza Maria Rodrigues Rebelo, nossa inspiração aí, eterna defensora pública, e que contribui tanto na comissão com seu conhecimento, sua expertise, disse o seguinte, que o judiciário mutila a Lei Maria da Penha, deixa mulheres sem proteção, dando uma interpretação restrita da lei. Negam-se a cumprir o básico, mas gostam de mostrar estatísticas de medidas protetivas deferidas. E a Flávia Coura, que também é nossa colega da Defensoria Pública da Bahia, disse que as interpretações restritivas da lei visam acomodar os interesses dos operadores do direito e atender estatísticas, deixando em último plano a efetiva proteção dos direitos humanos das mulheres. Eu concordo em número, gênero e grau com as colegas aí, com suas colocações, né? É isso mesmo. Agradecer novamente a todas que estão acompanhando aí o nosso webinário e já vou passar para a apresentação do próximo painel, né, cujo tema é do ideal ao real, o olhar crítico sobre a redução da Lei Maria da Penha ao viés punitivo pelas instituições do sistema de justiça e de segurança pública.
as potencialidades da Lei Maria da Penha como alternativa ao punitivismo. Aí eu vou chamar como palestrante a Verônica Acioli, defensora pública do Estado do Piauí, a Anne Teve, da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, como debatedora, e como mediadora a Flávia Nascimento, nossa querida coordenadora da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Muito obrigada.